Estamos em meados da década de 40 e 50. Cuiabá ainda mantinha o seu aspecto colonial. O senhor Pedrito Rocha, família baiana, nesse período muda para Cuiabá. Viúvo, pai de 5 filhos, sabendo que Cuiabá prosperava, ele resolveu vir com seus filhos para abrir um mercado de fumo em Cuiabá, que deu certo e se tornou próspero na 24 de outubro, na rua 24 de outubro. Seu Pedrito tinha 3 filhos moços: Hudson, o mais velho, Rochinha, que trazia o seu nome, Pedrito Rocha, Rochinha, e o Zeno, o mais caçula. Nós também morávamos, a minha família, na 24 de outubro. E então os anos se passaram. O caçula, já no ensino fundamental, como eu, que era um antigo primário, fomos colegas e começamos a ser amigos. E os anos se passaram. E então, já depois da década de 50, aproximando-se da década de 60, um dia o Zeno, como colega e amigo, me chama para ir à sua casa. Eu fui, e tomado de surpresa, porque ele me mostra no fundo do quintal o seu irmão Rochinha, que tinha voltado para Salvador, onde ainda tinha parentes e amigos, para continuar os estudos. Ele e seu irmão Hudson. Família Rochinha já apresentava os gestos iniciais da capoeira, a ginga, a maneira de falar, a chula, o toque. Ele volta para a Bahia para estudar engenharia mecânica. E nesse período de 60, ele começa a fazer capoeira na academia do mestre Pastinha. Saudoso, querido mestre Pastinha. Saudoso, querido e único. Aquela academia de capoeira Angola prosperou, tornou-se famosa. Ali os capoeiristas sempre eram convidados pelas autoridades para apresentação, quando vinha autoridade de outras cidades, de outros centros, para visitar Salvador. Rochinha fazia parte desse grupo. Tornou-se um excelente capoeira. A capoeiragem era a força máxima da Bahia ao lado do samba. E então, quando eu assisti Rochinha no quintal da sua casa na rua 24 de outubro, ele treinando sozinho, com uma cadeira no centro do quintal, e ele gingava, dava aplicava aqueles golpes esplêndidos da capoeira, aquela negativa ao rolê pela cadeira, pela direita, pela esquerda, subia no AU, dava um rabo de arraia. Eu apaixonei, aquilo me seduziu imediatamente. Deslumbrei com a capoeira. Eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, a idade do Zeno, e nesse período já estudava na antiga Escola Industrial, hoje Escola Técnica Federal de Mato Grosso. E então
Ele me apresenta para o seu irmão, Rochinha, e Rochinha pergunta se eu queria fazer capoeira. Eu disse que sim. Ele cobra uma taxa simbólica que eu levei para minha mãe aceitou. Implorei que eu queria, porque queria, tal, estava deslumbrado com a tal da capoeira. Voltei e disse para ele que estava tudo bem. E naquela mesma tarde nós começamos a capoeira. Comecei a treinar. E ele tinha uma regra, segredo. A capoeira não deveria ser contada para ninguém, não deveria ser mostrada para ninguém. A capoeira era o nosso segredo. E assim foi. O mês todo, eu treinando com Rochinha, o Zeno começa assistindo, depois ele animou a fazer a capoeira conosco, ficou Rochinha, eu e Zeno fazendo capoeira. Esse era o primeiro grupo que nasceu em Cuiabá. Nesse período, absolutamente, na década de 60 para 70, não havia nenhum mestre de capoeira em Cuiabá, não existia nenhum grupo de capoeira em Cuiabá. A única história antiga da capoeira em Cuiabá foi contada pelo meu avô Ricardo, que quando ele soube que eu estava fazendo capoeira, ele contou-me que na década de 20 e 30, ele estava no centro de Cuiabá, na Praça Alencastro, quando ele presenciou um mulato que foi provocado por um grupinho de rapazes, que hoje nós chamamos de bullying, e esse rapaz, de repente, começa a gingar, saltar, dar rasteira, cabeçada e pontapé, e mais de 20 rapazes. E ele então jogava capoeira, se defendia, dava pontapé e saiu correndo e foi embora. Aquilo era a liberdade da capoeira. Isso é a liberdade da capoeira. Foi criada não para você bater em ninguém, mas para que 10, 20 pessoas não sejam o suficiente para bater em você. O que importa para o homem negro, para o escravo, era a liberdade. Então, o tempo tomou seu curso. Rochinha precisava voltar para Salvador e ele combinou que vinha nas férias. Mês de dezembro, mês de julho, passava um mês e meio, e dezembro mais alongado, ele passava final de dezembro até fevereiro. Ele deixava tudo escrito para mim, o que eu devia fazer, eu e Zeno, e ele ia embora para Salvador, para a faculdade, voltava lá a treinar com os capoeiras de Salvador, e enquanto aqui nós treinávamos as aulas escritas. E treinávamos muito, treinávamos diariamente, às vezes era 2, 3, 4 horas de treinamento ininterrupto. Treinávamos muito. Quando chegava em dezembro, final do ano, ele vinha, cobrava as lições dadas, acrescentava mais alguma coisa. E ali já tínhamos o primeiro grupinho, Rochinha, Zeno e eu, e ele me chama, me autoriza a trazer mais um moleque para capoeira, mais um menino. E eu então trouxe o Dalmo, que era meu colega e de confiança na escola industrial. Zeno era um excepcional jogador de futebol salão, mas ficou muito contente com a notícia, com o convite e aceitou, mas com aquela regra, esse é nosso segredo. Então eu levei o Dalmo. Dalmo tinha um ouvido absoluto, musical, com muita facilidade. Ele pegou a chula, a cantiga da capoeira e desenvolveu-se muito bem. Rochinha me colocava para dar aula para ele e ficava corrigindo as aulas. Dalmo desenvolveu-se rapidamente, tornou-se um grande capoeirista. E então, quase 2 anos depois, Rochinha disse para mim que ele estava formando na Bahia, recebeu um convite para o Rio de Janeiro, onde ele iria trabalhar como engenheiro mecânico.
E ele indo para o Rio de Janeiro, com um salário muito bom, ele leva o irmão caçula, o Zeno, e disse para mim que eu poderia treinar em Cuiabá e começar a formar um pequeno grupo em Cuiabá. E assim foi feito. Depois de Dalmo, veio Herão, veio Sombra, veio Popó e Xinho, que eu quero registrar. Não tínhamos na época um celular, uma maneira fácil de filmar. Isso não foi registrado, mas reverencio Popó e Xinho, que foram dois meninos que nós carregávamos quando íamos fazer nossas apresentações, quando éramos convidados, com muita restrição. Esses dois meninos se tornaram excelente capoeira. E depois, então, fica a Sombra, vem o Sombra, Fiqueirão, Dalmo, eu, Popó e o Xinho. Foram chegando outros capoeiras, outros meninos. E na 24 de outubro, então, a minha mãe me ajudou e mandou lá no quintal fazer uma quadra cimentada. Aí foi a primeira academia de capoeira em Cuiabá, a 24 de outubro. Nesse período, como eu já dissera, não havia absolutamente nenhum capoeira. Tomei providência para fazer a primeira visita em Salvador. E numa excursão, eu levei Dalmo comigo. Fomos em Salvador, já aproximando a década de 70, Pastinha já tinha deixado a academia, ficou cego. Nesse período começa a crescer em Salvador a capoeira regional, dirigida pelo saudoso, querido e único mestre Bimba, que fez um trabalho excelente, formou exímios capoeiras. Tive a oportunidade de conhecer a academia e ainda ver Bimba, já partindo para Goiânia. Ali nós conhecemos o mestre Ezequiel, conhecemos o mestre Ezequiel, conhecemos o mestre Vermelho, conhecemos o mestre Boa Gente, e com isso nós fomos aprimorar. Então eu disse para o mestre Ezequiel, mestre Boa Gente, fizemos aula, eu tinha que voltar a Cuiabá e deixava Dalmo fazendo um curso intensivo em Salvador. Dalmo fica alguns meses por nossa conta, eu volto a Cuiabá e aqui nós continuamos o nosso grupo. Lá na Bahia, pelo canto, pela música que já tínhamos feito, o canto de Una, a primeira música que nós fizemos para o nosso grupo, quem canta bonito, quem joga bonito é Iuna. Lá eu recebo o apelido de Iuna pela maneira de jogar, me achavam as minhas ideias, a minha canção parecida com um pássaro, e eu recebi esse nome Iuna. Volto a Cuiabá, depois Dalmo retorna, fizemos um grande grupo. Nesse período, mais uma vez, quero repetir, nenhum mestre de capoeira em Cuiabá, nenhum capoeira em Cuiabá. Começamos a consolidar o grupo Iuna, que foi o primeiro e único. Nesse período de 70, eu já comecei a alimentar a ideia de fazer o curso de Educação Física Superior. A minha família também, pelo meu amor ao esporte, achou conveniente que eu deveria fazer Educação Física. Não tinha em Cuiabá. Ainda bem, por felicidade minha, porque eu queria estudar em Salvador, na Bahia. E assim tudo começou. Eu deixo o grupo aqui aos cuidados de Dalmo, de Herão, de Sombra, de Popó e o Xinho, e fui estudar em Salvador, Bahia, na Universidade Católica, onde eu fiquei por 10 anos. Lá eu estudei na academia de Bimba. Mestre Vermelho me levou no Pelourinho para conhecer Pastinha. Chorei quando o vi pessoalmente, que ele já estava cego. Contei a história que eu era aluno de um aluno dele, Rochinha. Ele lembrou e disse-me que Rochinha era um dos melhores alunos que ele tinha na capoeira Angola. E era realmente um capoeirista
com uma ginga belíssima, os golpes belíssimos, uma agilidade, uma destreza maravilhosa. Conheci Bimba, fiquei na academia de Bimba, com o mestre Boa Gente, como repeti, Ezequiel, mestre Vermelho. Daí comecei a fazer parte do grupo de show da academia, na Moenda, que era um bar afastado à beira-mar, onde recebia muito turistas. Nós fazíamos grandes exibições. Mas na faculdade, quando adentrei, conheci Ezequiel Sariguê, que formou com o mestre Bimba e também era mestre, faixa preta de karatê. Mestre Boa Gente formou com Bimba, também era faixa preta em taekwondo. Eu já tinha feito boxe e judô nesse período de treinamento e fico em Salvador. Quando eu retorno para Cuiabá, o grupo já estava disperso. Houve uma briga interna no grupo Iuna, um desentendimento entre Dalmo e Herão. O grupo se desentendeu, houve uma briga e cada um foi para um canto. O Zeno ficou, o Dalmo ficou com o grupo, Herão saiu, foi formar o grupo dele, Sombra foi para o bairro formar o grupo dele, Popó e o Xinho ficaram com o Dalmo. Quando voltei, não tinha mais o grupo Iuna. Eu voltei formado, fiz logo pós-graduação na área de educação, porque também tinha feito pedagogia. Fui convidado, estava começando o curso superior de educação física na UFMT. Meus irmãos foram me buscar na Bahia. Eu retorno a Cuiabá, convidado pelo professor Dorileu, vice-reitor da universidade, o doutor Gabriel, reitor. Eu adentrei na universidade como professor convidado em 81 para ser professor do curso superior de educação física. E nesse período, aproximando da década de 80, 81, sou contratado. Logo em seguida, por opção, cada professor de educação física, além das matérias no curso superior, deveria escolher uma prática de ensino, qualquer modalidade. Eu, por experiência e vivência, escolhi a capoeira. Abrimos uma prática desportiva de capoeira. Formamos dentro da universidade, com a visita do mestre Boa Gente, o primeiro grupo de capoeira, e já dessa década de 80 para 90 começam a chegar os primeiros capoeira em Cuiabá. Venho do Rio de Janeiro com o grupo do mestre Vermelho, Abadá, depois vem outro, um grupo Candeias, veio mais dois, com mais dois grupos, e todos eles, cada um num bairro, mas todos eles foram me visitar, cada um na universidade, com todo o respeito. Era um respeito muito grande, graças a Deus. Mas teve a partir daí, a capoeira como a fé, ela se tornou produto e começou a ser vendida. Na universidade nós nunca tivemos essa intenção. A capoeira era dada, ministrada gratuitamente. Então nós formamos dois grupos na universidade, grupo Iuna, também com a presença do mestre Boa Gente. Esses grupos se instalaram, em Cuiabá começou a aparecer uma desordem no meio da capoeira. Esses grupos não se entendiam, um queria ser melhor do que o outro. Apareceu um tal de vagalume que dava porrada em todo mundo. E era muita briga, muito quebra-pau. Eu não entrei nisso porque eu estava na universidade, não me interessava. Eu não vivia de capoeira. Eu era um professor de um curso superior de educação física. A capoeira era meu hobby, como até hoje passou a ser meu hobby. Formamos o segundo grupo, está aí o mestre Pantera, o Biro, que aperfeiçoou depois, Merengue, que já faleceu também. Esse grupo começou a criar outros grupos, a capoeira cresceu, Bimba foi para Goiânia, transferiu para Goiânia, capoeira em Goiânia também cresceu muito. E daí, nesse período, eu escrevi o primeiro trabalho, que eu tinha uma tendência para o teatro, fiz vários cursos de ator, sou formado também, tenho DRT de teatro,
Escrevi antes de vir para Cuiabá, em Salvador, na Católica, Zumbi, Rei dos Palmares. Apresentamos Salvador, viajamos à Bahia, fomos representar a Bahia nos Jogos Universitários Brasileiros em Curitiba, sucesso absoluto. Eu com 2 ônibus levando, tudo pago pela Universidade Católica. Os grandes mestres da Bahia estavam comigo, Macaco, Boa Gente, professor de dança, King, mestre em dança afro, e mais 100 capoeiristas e atores negros. Montamos o Quilombo dos Palmares, depois eu trouxe para Cuiabá, sucesso absoluto. Essa é a história de Cuiabá, onde eu continuo na universidade como professor ativo por mais 2 anos ainda. Estou terminando a pós-graduação em Ciência da Religião, estou fazendo. Devo concluir o ano que vem. E se houver tempo ainda faço o doutorado para aposentar. A capoeira é um grito de liberdade. Capoeira não foi criada para malandragem, para sair por aí dando pontapé em ninguém, de respeitar o companheiro. A capoeira, para nós capoeiras, é a nossa religião, que tem um sentido de religar, tem um sentido de aproximar, tem um sentido de unir. Aquele mestre de capoeira que cria um grupo para criar desacordo, desavente, briga, não é um verdadeiro capoeira, porque a capoeira está dentro do objetivo, da meta e da finalidade da educação. Obrigado.